Graça e paz, irmãos. Hoje nós iremos à primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 3. Leremos do verso 1 ao verso 5. Em algumas ocasiões eu tenho voltado a essa epístola. Já há alguns meses não observávamos seus ensinos, mas hoje nós iremos voltar a eles. 1 Tessalonicenses, capítulo 3, do verso 1 ao verso 5. Diz a palavra do Senhor: pelo que não podendo suportar mais o cuidado por vós, pareceu-nos bem ficar sozinhos em Atenas, e enviamos nosso irmão Timóteo, ministro de Deus no Evangelho de Cristo, para em benefício da vossa fé, confirmar-vos e exortar-vos, a fim de que ninguém se inquiete com estas tribulações, porque vós mesmos sabeis que estamos designados para isto, pois quando ainda estávamos convosco, predissemos que íamos ser afligidos, o que de fato aconteceu e é do vosso conhecimento. Foi por isso que, já não me sendo possível continuar esperando, mandei indagar o estado da vossa fé, temendo que o tentador vos provasse e se tornasse inútil o nosso labor. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, bendizemos o teu nome nessa manhã. Suplicamos que o Senhor nos abençoe neste momento, mais uma vez, por meio do sermão agora. Sejamos instruídos, edificados, consolados, esclarecidos, exortados. Que o Senhor venha a nós com este meio poderoso de graça e de bênção, que é a pregação. Nós pedimos isso porque suplicamos o teu favor, no nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Meus irmãos, neste capítulo propriamente, Paulo trata sobre a ida de Timóteo a Tessalônica, a fim de comunicar a fé, compartilhar a fé com os irmãos que estavam naquela cidade, a fim de encorajá-los, porque eles estavam sofrendo perseguição, estavam enfrentando muitos sofrimentos. Era uma pequena igreja, era uma igreja jovem, e que estava sem um pastor do calibre do apóstolo Paulo, porque quando ele planta aquela igreja, rapidamente uma perseguição se instala e Paulo se ausenta de Tessalônica, ele sai de Tessalônica. Então, nesse texto, nós vamos aprender algumas coisas importantes ainda sobre o coração pastoral de Paulo. Nós estudamos sobre isso no capítulo 2. Na verdade, do capítulo 1 ao capítulo 3, nós temos estudado como Paulo tinha uma relação profunda e afetuosa com a igreja de Tessalônica. Mas, propriamente, no capítulo 2, nós vemos como se desempenhava o seu ministério. E quando ele fala sobre isso, ele está também, por meio da obra do Espírito Santo, estabelecendo um modelo pastoral. Como um pastor deve trabalhar com o rebanho, como ele deve amar o rebanho, servir o rebanho. Aqui nós vamos perceber isso, a atitude de Paulo em enviar Timóteo, e vamos ter algumas palavras-chave aqui muito importantes que o apóstolo Paulo registrou para entendermos a importância de um pastor fiel em uma igreja local. E quando nós falamos de um pastor fiel, nós precisamos entender algumas coisas. Porque o que pensamos imediatamente quando nós pensamos em um pastor fiel? Pensamos em um homem de doutrina, não é? Um homem com ensino correto, o ensino verídico da sã doutrina. Essa é a primeira coisa, a primeira qualificação. Não é a primeira e a última, é a primeira coisa. Há várias outras questões que envolvem o ministério pastoral,
que fazem com que ele seja fiel, ou seja, que ele atenda o que a Escritura diz a respeito do ministério pastoral. O ministério pastoral é professoral, mas ele não é apenas professoral. Um pastor não ensina apenas. O ensino é a alavanca de Arquimedes do ministério pastoral. Ele move as outras coisas no ministério, mas não é o único ponto do ministério. Nós vivemos um tempo em que temos, isso é uma questão positiva, mas temos muitos bons pregadores, muitos bons ensinadores em várias igrejas, inclusive reformadas, mas eles se reduzem a serem bons ensinadores apenas. Eles não apacentam. Apacentar não é apenas falar para o povo a doutrina correta ou o que um texto está dizendo. Apacentar é muito mais, vai além do que falar da doutrina. E nós vamos aprender com Paulo sobre isso. Primeiro, nós vamos entender aqui algumas coisas a respeito da comunhão da igreja, da comunhão de um pastor, de um servo de Deus com um rebanho e como isso é importante para a comunhão da igreja, para o crescimento da igreja. Se um pastor não tem comunhão com uma igreja, como ele irá pastoreá-la? Se o seu coração não está naquele rebanho, não é possível fazer um trabalho profundo. É possível fechar brechas, tapar buracos, mas não um trabalho profundo. Um pastor deve alcançar o coração do rebanho, não apenas os ouvidos, não apenas as mentes, mas os afetos. E nós vamos ter aqui uma das passagens mais belas de Paulo, revelando sobre suas afeições, seu amor, seus amores pela igreja de Cristo. Como um servo, como um pastor, como um apóstolo, como um homem que servia a Deus, servindo a igreja. Então nós precisamos considerar aqui que Deus estabeleceu meios de graça para a sustentação do seu povo. Então, o que são meios de graça? São formas que Deus firmou, que Deus nos deu para confirmarmos a nossa fé. Ou seja, os meios de graça são canais divinos para consolar o povo, para corrigir o povo, para fortalecer o povo, para repreender o povo, ensinando o povo a viver para a glória de Deus. Isso são meios de graça. Os meios de graça são diversos. A leitura das Escrituras é um meio de graça, o culto é um meio de graça, cantarmos louvores a Deus é um meio de graça, a pregação fiel é um meio de graça, a comunhão, amizades cristãs, o amor cristão, a fraternidade cristã é um meio de graça. Existem muitos meios de graça, não dá para listar todos eles, não é porque eles não são alcançáveis pela compreensão humana. Deus pode usar várias coisas como meio de graça. Mas eu quero me ater aqui à comunhão da igreja, à vida da igreja. A comunhão dos santos, irmãos, é um meio de graça poderoso. Veja o que Paulo vai nos dizer aqui, no versículo 1 do capítulo 3. Pelo que, não podendo suportar mais o cuidado por vós, o que é que diz agora? Ficar sozinhos. E a primeira parte do verso 2. Enviamos nosso irmão Timóteo. Veja que temos algumas palavras muito importantes e interessantes no verso 1. Paulo estava dizendo assim: irmãos, eu não aguentava mais não ter notícias de vocês. Meu coração já não suportava a dor de não ter notícias de vossa parte, porque eu sei que vocês estão sofrendo. Eu sei que vocês estão passando tempos difíceis. E eu não consigo suportar sem ter alguma novidade. Então, eu estou enviando Timóteo. Nós preferimos ficar aqui sem Timóteo, preferimos nos privar da presença dele. A presença de Timóteo era algo caro para Paulo. Timóteo era muito amado por Paulo. Era um filho na fé. Era um filho do ministério. Timóteo era alguém que tinha uma posição na vida de Paulo de grande importância. Isso é um fato também porque ele escreveu 2 epístolas para Timóteo. Então, Paulo está enviando Timóteo para ter mais notícias acerca do povo.
Então, aqui nós estamos percebendo como Paulo valoriza a comunhão, valoriza o cuidado. Isso reverbera o que ele disse lá em Filipenses capítulo 2, verso 4, que diz assim: não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Paulo está nos mostrando que a verdadeira maturidade cristã, na vivência de uma igreja local, se desenvolve na preocupação e no amor pelos outros. Paulo não era alguém autocentrado. Hoje nós vivemos, não só hoje, né, mas nós estamos vendo esse tempo, então me refiro a hoje. Vivemos um tempo de líderes que são figuras extremamente egoístas, são estrelas. Tudo se desenvolve a partir deles. Eles são o sol do sistema. E tudo gira em torno deles. Paulo está nos mostrando que o líder bíblico é alguém que serve, e não apenas alguém que serve em amor. Por que eu faço esse adendo? Porque é possível servir por mero compromisso de obrigação. É possível um líder dizer: eu preciso ir pregar, preciso ir fazer o que eu tenho que fazer para que ninguém fale de mim, porque a igreja me paga, ou coisa dessa natureza. Então eu preciso fazer cumprindo o meu compromisso. Mas fazer o que tem que fazer, cumprir o compromisso, sem o coração na igreja, para a Escritura, é uma falha. É uma falha grave. É uma quebra de inteireza, de integridade. Veja, a ida de Timóteo era para confirmar aqueles irmãos. O texto diz no verso 2: enviamos nosso irmão Timóteo, ministro de Deus, no Evangelho de Cristo. O que é que diz agora? Para benefício da vossa fé, confirmar-vos e exortar-vos. Estas palavras são muito importantes, porque Timóteo estava indo lá para encorajar aqueles irmãos. A palavra aqui é animar mesmo. Quando Paulo usa a palavra exortar, Timóteo estava indo animar aqueles irmãos. Então nós precisamos entender aqui essas duas palavrinhas, confirmar e exortar, para entendermos o grau da preocupação de Paulo. Temos aqui dois significados importantes. Primeiro, quando Paulo fala confirmar-vos, o que é que Paulo está querendo dizer com isso? A palavra grega aqui indica um fortalecimento. Timóteo está indo para fortalecer vocês. A igreja precisa do fortalecimento de um ministro. Por isso que ele faz essa referência a Timóteo. Ele é um ministro de Deus, um ministro do Evangelho. Paulo está atestando a fidelidade de Timóteo. Timóteo é um homem fiel e ele será uma bênção. A chegada dele entre vocês será uma bênção. Ele está dizendo: recebam Timóteo com o coração aberto e desejosos de ouvir a palavra que sairá da boca desse irmão. Ele é um ministro. Ele irá fortalecer vocês. Irmãos, este é o primeiro papel de um ministro aqui, nesse texto apontado por Paulo, o fortalecimento da igreja. Não é só informação, entende? Não é só informação. O ministro não é um palestrante, ele é alguém que ensina e está envolvido com o ensino. Ele não é um terapeuta que recebe no seu consultório um paciente e ele não tem obrigação de atender depois uma mensagem ou uma ligação. O ministro está imerso na vida da igreja. Ele está envolvido na vida da igreja. A igreja faz parte da sua vida. A segunda palavra que Paulo usa aqui é exortar, que tem esse sentido de animar, de consolar. Timóteo está indo consolar. Esse era o objetivo de enviar Timóteo. Fortalecer, consolar e proteger o povo contra o erro. Veja o versículo de número 5. Paulo diz assim: foi por isso que, já não me sendo possível continuar esperando, mandei indagar o estado da vossa fé. O que é que diz agora? Amém. Paulo está dizendo: eu tenho temores de que Satanás vos ataque a tal ponto, tente vocês a tal ponto de o nosso trabalho ter sido inútil. Então Timóteo está indo aí também para
proteger os irmãos contra o erro, para abrir os olhos dos irmãos contra as ciladas do diabo. Essa era a missão de Timóteo. Mas aqui aprendemos, com essa preocupação de Paulo, qual é a missão do pastor. Primeiro, fortalecer. O pastor deve fortalecer o rebanho, seja do púlpito, seja nas relações, seja numa visitação, seja num gabinete, seja numa ligação, seja numa mensagem, seja na presença. Segundo, um pastor deve animar o rebanho, não desanimar. Ele deve consolar o rebanho. A sua vida deve transmitir essa mensagem. A sua palavra deve transmitir essa mensagem. E terceiro, ele deve proteger o rebanho. Proteger o rebanho dos ataques do diabo. Proteger o rebanho dos inimigos da igreja. Esse é o trabalho de um pastor. E não era assim o trabalho de um pastor de ovelhas, de animais? Cuidar das ovelhas? Proteger as ovelhas contra as feras? Levá-las para serem alimentadas, dessedentadas? Esse era o trabalho de um pastor. Paulo está mostrando aqui uma teologia que vem desde o Antigo Testamento a respeito do ministério pastoral, que se revela em várias metáforas no Antigo Testamento. E agora aqui tomam formas proposicionais. Paulo está ensinando objetivamente o que é o ministério pastoral. Mas, pastor, ele não está dizendo assim. Um pastor deve fazer assim. É claro, a Bíblia não faz assim a maioria das vezes. A Bíblia ensina por meio de histórias, de narrativas, de experiências, de vida vivida. Ali Deus vai mostrando a norma do que Ele quer estabelecer para o seu povo. E é nesse modelo que Paulo está firmado. Veja o que ele vai dizer, vamos lembrar aqui o que ele vai dizer no capítulo 2, versículo 7, até o versículo 12. Ele diz o seguinte: embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção, todavia nos tornamos carinhosos entre vós. Veja a palavra. Carinhosos entre vós. Qual ama que acaricia. Um pastor, Paulo está dizendo, tem que ser como uma mãe. Ele tem que ser carinhoso com o rebanho. Ele tem que amar o rebanho. Ele tem, assim como uma mãe tem prazer de estar com seus filhos no colo, acariciando seus filhos, alimentando seus filhos, um pastor deve ter esse prazer com o rebanho que Deus o confiou. O que nós mais vemos hoje são pastores com esgotamento, com burnout, insatisfeitos, tristes, depressivos, suicidando-se, abandonando o ministério. Este ano eu completo 10 anos de ordenação ao ministério pastoral. Muitos que começaram comigo já não estão mais, a maioria deles. A maioria deles. O índice de pastores abandonando o ministério é alto. E muitos, inclusive, abandonando a vida eclesiástica, não só o ministério. A própria vida na igreja local é alto. Talvez um grande problema que precisemos pensar em termos de ministério pastoral, em termos de relação de igreja-pastor, é que esta relação não pode ser contratual meramente. Ela deve ser uma relação de amor. Deve ser uma relação de amor. O texto continua no verso 8. Assim, querendo-vos muito, estávamos prontos a oferecer-vos não somente o evangelho de Deus, mas igualmente a própria vida. Por isso que vos tornastes muito amados de nós. Veja de novo a expressão. Própria vida, dar a minha própria vida. Vocês se tornaram muito amados. Eu quero muito vocês. Tem aquela fala nossa no Nordeste, a gente diz, eu quero muito bem a fulano, não é? Esse mesmo sentido vem de Paulo aqui. Talvez esse dito tenha vindo da própria cultura judaica, né? E Paulo era dela. Eu quero muito bem a vocês, irmãos. Eu tenho um amor muito grande por vocês. E atrás, aqui no texto do capítulo 2, ele vai dizer assim, eu não bajulei ninguém. Então, Paulo não está falando isso para enlaçar a atenção dos tessalonicenses. Ele não está seduzindo os tessalonicenses por uma linguagem carinhosa. Ele não está dizendo assim, meus amados, meus lindos, coisas dessa natureza. Ele está falando de algo real. Um sentimento real.
que não era apenas fruto de um coração carinhoso, naturalmente carinhoso, mas era fruto de alguém que entendeu o que era o ministério pastoral e de como o ministério iria se desenvolver ou deveria se desenvolver efetivamente. Pastores com longos ministérios, sólidos ministérios e libados ministérios, via de regra, serão pastores fiéis na instrução e fiéis no amor à igreja. E tem se tornado muito raro. Cada dia mais raro. Paulo continua dizendo no verso 9: porque vos recordais, irmãos, do nosso labor e nossa fadiga, e de como noite e dia labutando, para não vivermos à custa de nenhum de vós, vos proclamamos o evangelho de Deus. Vós e Deus sois testemunhas do modo porque piedosa, justa e irrepreensivelmente procedemos em relação a vós outros que credes. Agora veja o que diz o verso 11. Vamos ler. Verso 12. Veja, antes como uma mãe, agora como um pai. Assim como um pai corrige, exorta, incentiva, anima um filho, assim eu faço com vocês. Assim como uma mãe acaricia, alimenta, eu faço com vocês. Eu amo vocês, irmãos. É o que Paulo estava dizendo aos Tessalonicenses. E eles sabiam disso. Isso era testificado no coração daquela igreja. Por isso, aqui nós vamos aprender algumas coisas. Consideremos 3 atitudes que surgem, que emergem da própria epístola aos Tessalonicenses, que norteiam a comunhão da igreja e que promove saúde espiritual na igreja local. A primeira coisa, gratidão. Irmãos, eu sei que essa palavra ela está na moda, né? Ninguém dá mais obrigado, agora é gratidão, gratidão. Né? Gratitude, gratiluz, né? Devemos ser gratos a Deus por colocar irmãos em nossas vidas. Irmãos em Cristo em nossas vidas são verdadeiras bênçãos, são um benefício de Deus para nós. Um benefício de Deus para nós. Essa gratidão não deve ser confundida com bajulação, como Paulo ensinou. Nós devemos observar quem Deus tem aproximado de nós para nos abençoar. E devemos amar. Isso tem sido raro também. Pessoas querem ser beneficiadas, bem tratadas, bem cuidadas, mas elas não retribuem. Ou elas não expandem, não é só uma questão de retribuição. Porque retribuição é praticamente obrigatório, né? Você fica com uma dívida de gratidão. Mas a ideia do evangelho é você expandir, não apenas retribuir quem me ama, mas amar mais pessoas. Mostrar o que o evangelho faz na minha vida por meio de outros, fazendo para outras pessoas o que outros estão fazendo por mim. Os irmãos estão me compreendendo. Você tem pensado ultimamente nisso? Quantas pessoas Deus tem abençoado, Deus tem usado para abençoar a sua vida? Quantos irmãos Deus tem levantado? Como Deus tem abençoado você com suas doces misericórdias e graça por meio de pessoas? Charles Spurgeon, conhecido pregador nosso, né, disse algo interessante que a gente precisa lembrar, fixar na nossa mente, talvez até gravar essa frase. Se você está com um caderninho, escreva essa frase. Spurgeon dizia assim: somos mais propensos em gravarmos nossos sofrimentos e dores em mármore e nossas bênçãos em areia. Certo? Somos mais propensos em gravarmos nossas dificuldades, sofrimentos em mármore, em pedra de mármore, e as nossas bênçãos em areia. Nós esquecemos muito rápido as bênçãos que Deus traz sobre nós. E continuamos lembrando por anos e anos e anos as nossas dificuldades, os nossos sofrimentos. Vamos ser sinceros. Sinceridade. Você lembra mais de pessoas que Deus usou para ser uma bênção na sua vida ou de quem lhe ofendeu? Seja sincero, é mais difícil esquecer quem lhe ofendeu ou não? Sim ou não?
E você esquece muito rápido quem Deus usou para ser uma bênção na sua vida. Veja como o nosso coração é desalinhado. Veja como ele é enganado pelo pecado. Muito enganado. Inclusive, Deus está usando aquela pessoa ali para trazer um bem a você em relação a alguém que lhe feriu. Mas você continua só prestando atenção em quem lhe feriu. Quando você não perdoa quem lhe feriu, você é prisioneiro dela, certo? Você é prisioneiro de quem lhe feriu. Segunda questão que nós devemos aprender aqui é o amor dedicado. Da mesma forma que temos que ter gratidão pelas pessoas que Deus tem colocado nas nossas vidas, nós devemos amar de modo abnegado, um amor dedicado. Paulo chama a nossa atenção para isso. Nosso amor tem sido dedicado. Tem sido dedicado. Não é só uma questão de dizer, olha, muito obrigado, viu? O evangelho vai além disso, irmãos. Eu sou muito grato a você pelo que você me fez. O evangelho vai além da manifestação pública da gratidão. O evangelho nos ensina que seja grato e ame de modo dedicado. Amor implica em quê? Paulo nos ensinou. Em cuidado. Eu me preocupo com vocês. Como uma mãe, como um pai. Eu cuido, eu animo, eu fortaleço. Timóteo vai aí até vocês para fazer isso também. Eu protejo. Terceira expressão que Paulo usa nas suas epístolas e usa em Tessalonicenses. Fé operosa. Fé que opera, fé que atua, fé que trabalha pela comunhão e não pela divisão do corpo de Cristo. Fé que procura edificar e não destruir. Fé que soma e não diminui, não divide. Fé que rende graças a Deus pela bênção que é o outro. E nós não estamos falando que o outro só pode ser uma bênção para nós se ele atender todos os nossos critérios, né? Tem que torcer pelo mesmo time que eu torço, tem que gostar da mesma comida que eu como, tem que vestir a roupa que eu acho que é melhor para vestir, tem que gostar do ar-condicionado no 17 como eu gosto, tem que gostar, enfim, de pamonha, de canjica. Se não gostar, não dá. Se não tiver no meu clubinho, não dá. Amor dedicado extrapola essas barreiras. Extrapola essas barreiras. Verso 3 até o verso 5. Para a gente caminhar para o fechamento, o texto vai nos dizer: a fim de que ninguém vos inquiete com essas tribulações, porque vós mesmos sabeis que estamos designados para isto. Pois, quando ainda estávamos convosco, predissemos que íamos ser afligidos, o que de fato aconteceu e é de vosso conhecimento. Essa fala de Paulo é bem interessante, né? Porque ela, no contexto popular brasileiro, neopentecostal, ela é politicamente incorreta. Porque Paulo disse assim, eu disse a vocês que eu ia sofrer. Então, isso no nosso contexto evangelical, brasileiro, neopentecostal, você não profetize isso sobre sua própria vida, meu irmão. Não profetize coisa ruim sobre sua vida, meu irmão. Não diga que você vai sofrer, diga que você vai vencer. Que o gigante vai cair, que o mar vai se abrir, que o machado vai flutuar. Dê glória. Todo dia de manhã dê 8 glórias. Por que 8? Sei lá, dê 8 agora aqui. 7, que é o número da perfeição. Dê 14. Dê 144 glórias. Paulo está dizendo, eu disse a vocês que eu iria sofrer, e de fato isso está acontecendo. Veja, Paulo estava sofrendo também. Paulo estava sofrendo. Aqueles irmãos estavam sofrendo, mas Paulo estava preocupado para que os irmãos não sofressem por causa do seu sofrimento. Veja que pastor, irmãos. Eu estou enviando Timóteo para que essa inquietação não tome conta de vocês. Vocês já têm tribulações aí. Paulo escreve as epístolas da prisão preso, preocupado com as igrejas, dizendo aos filipenses, se alegrem, sejam humildes. Dizendo aos efésios, a obra de Cristo na salvação é maravilhosa, é suprema. Dizendo aos colossenses, Cristo governa todas as coisas, Cristo é o grande imperador do cosmos, nele está toda a sabedoria. Veja o coração desse homem. Em nenhum momento Paulo vai dizer assim, rapaz, dá para mim não esse negócio de apóstolo. Ele diz pior, ele diz que quis morrer, mas ele nunca disse assim, essa missão dê a outro, Senhor, né? Mande outro.
Deus dá pastores à igreja, irmãos, para que ela seja consolada, inclusive pelas bênçãos de Deus de consolação sobre a vida deles. Quando a igreja vê seus pastores sofrerem, serem consolados e abençoados por Deus, a igreja é consolada por isso. A igreja é consolada por isso. Não é? Mas tem crente que é tão doido que ele diz assim: não tenho pena de pastor, não. O pastor tem que sofrer mesmo. É pastor? Você é filho de Caim, é? Filho de Caim? Converta, criatura. Mas o sofrimento é presente na vida de um pastor, né? É comum na vida do pastor. A Escritura diz que Deus daria algo importante aos pastores. Veja Jeremias, capítulo 3, versículo 15. Esse texto está falando dos líderes do povo, mas ele sempre foi usado pela tradição protestante, cristã, também como uma aplicação ao que Deus faria através dos líderes religiosos, né? Embora aqui esteja tratando de uma liderança muito mais ampla do que o líder de uma igreja local, mas esse texto é importante para nós. O que é que diz o verso 15 do capítulo 3 de Jeremias? Pastores, segundo o meu coração, que vos apacentem com conhecimento e com inteligência, ou sabedoria em outras versões. Deus dá isso aos pastores. Deus deu isso a Paulo. Esse é um dos dons listados por Paulo em 1 Coríntios 12, o dom do conhecimento. O Espírito Santo opera por meio de pastores fiéis, conhecedores das coisas divinas, para promover unidade no rebanho. O povo de Deus será, de fato, inquietado de várias formas, por vários meios, será perturbado. O povo de Deus será ferido, atemorizado, mas pelo evangelho que é manifesto na comunhão, no ensino, no pastoreio, este povo será fortalecido e consolado e protegido, irmãos. Paulo diz que ministros foram designados para trazer esta bênção para a igreja. Bem-aventurada é uma igreja que tem um pastor fiel. No versículo 4, Paulo lembra que aquela igreja precisa lembrar de alguma coisa, uma coisa interessante. Veja, pois, quando ainda estávamos convosco, predissemos que íamos ser afligidos, o que de fato aconteceu, e vocês sabem disso, é do vosso conhecimento. E aí no verso 5 ele diz, foi por isso, que já não me sendo possível continuar esperando, talvez aqui o sentimento de Paulo era de morte, né? Quero saber notícias de vocês, porque eu estou sofrendo. Irmãos, veja aqui, que coração. Se fosse hoje, eu quero lá saber de ninguém, rapaz. Eu estou morrendo aqui. O povo aqui fica aperreado comigo, não quer saber não, de igreja não. Eu estou aqui, sofrendo, perseguido. Quem sabe eu vou morrer amanhã. Mas esse homem estava aperreado, como a gente diz. Mas não queria saber notícias da igreja de Tessalônica. Eu queria saber. Eu me preocupo com aqueles irmãos. E olhe que tinha gente falando mal dele em Tessalônica. Tinha gente falando mal dele lá. A gente viu isso, né? No contexto. Tinha gente dizendo, ele é um mercenário, ele só queria tirar o dinheiro do povo. Por isso que ele vai dizer, eu não recebi nada, eu trabalhei, eu me exauri de trabalho no vosso meio, cuidei de vocês como uma mãe, como um pai. Porque tinha gente lá fazendo críticas a ele. E aí, diante disso, o que é que ele faz? Ele ama. Ele foca no que ele precisa focar. Ele é o próprio exemplo de que a gente não deve focar naquilo que nos desfoca do que Deus quer para a nossa vida cristã. Então ele diz, mandei indagar o estado da vossa fé, temendo que o tentador vos provasse e se tornasse inútil o nosso labor.
Em 2 Coríntios 7, do 5 ao 7, ele diz assim: porque chegando nós à Macedônia, nenhum alívio tivemos. Veja, nenhum alívio tivemos. Nenhum. Pressão, meu amigo. Pelo contrário, em tudo fomos atribulados. Lutas por fora, temores por dentro. Porém Deus, que conforta os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito. E não somente com a sua chegada, mas também pelo conforto que recebeu de vós, referindo-nos à vossa saudade, o vosso pranto, o vosso zelo por mim, aumentando assim o meu regozijo. Que coisa maravilhosa, irmãos. Paulo disse: eu estava na Macedônia atribulado, pressão, não tinha alívio, não tinha escape. Por fora, problema, por dentro também. Perseguição por fora, mas meu coração estava abatido, estava temeroso, eu estava com medo. E aí vem Tito, ele diz aos Coríntios, e traz notícias de vocês, e ele me diz que vocês têm zelo por mim, que vocês têm saudade de mim, que vocês me amam, que vocês sentem minha falta. Irmãos, eu me alegrei muito com as notícias que Tito trouxe daí para mim. Muito obrigado por me amarem. Aqui havia contrário agora. Em Tessalonicenses nós vimos como um pastor ama as ovelhas. E aqui nós estamos vendo como as ovelhas amam um pastor. Destaque. Estamos falando de outra igreja, né? Estamos falando de Corinto. Lá estamos falando de Tessalônica. Paulo tinha um histórico onde ele passava. Ele teve um bom relacionamento com as igrejas que ele pastoreou. Paulo tinha um histórico. Paulo não tinha um registro, um currículo de destruição. Por quê? Porque o altíssimo nível do ensino estava relacionado ao altíssimo nível do amor que ele tinha pela igreja. Abram comigo Isaías 57, 15, irmãos. O texto diz assim: porque assim diz o alto, sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. O que é que diz agora? Habito no alto e santo lugar, mas habito também com contrito e abatido de espírito. Veja, profeta Isaías, séculos antes de Cristo, séculos antes de Paulo, dizendo que Deus, o próprio Deus falando, um Deus santo que habita a eternidade, ele diz aqui: também habito com o abatido, vivifico os espíritos abatidos e os de coração contrito. Se Deus, ouça isso, habita com os corações contritos, se Deus olha para o seu povo sofredor e está com o seu povo, habitando com o seu povo na sua tribulação, como um pastor pode ser diferente de Deus? Como ele pode ser indiferente ao seu povo? Como ele pode simplesmente desprezar as dores do seu povo? Se preocupar mais consigo mesmo. É claro, ele deve se preocupar consigo, até para servir melhor ao povo. Mas vivemos numa era de personalidades autocentradas, egos gigantescos, impérios sendo erigidos, e o pastoreio está se perdendo e se perdendo. E não se engane, pastoreio fiel também se perde em igrejas reformadas. Não se engane. Isso não é uma marca de outras tradições ou de distorções do ensino das Escrituras. Qualquer tradição pode ser alcançada por isso. Se Deus habita com o contrito, como a igreja desprezará irmãos aflitos, irmãos abatidos? Como os nossos relacionamentos serão superficiais?
Como não nos preocuparemos com o outro? Não viveremos junto com o outro nas suas tribulações? Como? Se Deus nos ensina que Ele faz isso. E se Paulo nos ensina, sede meus imitadores, porque eu sou de Cristo. Meus irmãos, nós não seremos protegidos de toda a aflição, mas certamente seremos protegidos por Deus no meio delas. Estejamos certos, irmãos, que o Senhor não nos abandona nas sendas do sofrimento. Ele está conosco lá. Há algumas semanas nós estudamos o Salmo 23. O texto diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, tu estás comigo no vale da sombra da morte. Tu estás comigo lá. Tua vara e teu cajado me consolam. Deus nos consola por meio de sua palavra e por meio dos seus servos. Às vezes estamos tão consumidos pela dor e pelo sofrimento que não percebemos como Deus tem nos abençoado. Às vezes até nos incomodamos com pessoas que Deus tem usado para cuidar de nós. E a loucura é tanta que depois dizemos: ninguém liga para mim. Agora é doidíssimo. Primeiro dizemos: não quero ninguém perto de mim. Depois dizemos: ninguém liga para mim. Orem pela saúde mental dos pastores. Eles precisam. Porque entender algumas ovelhinhas é complicado. Para a conclusão, irmãos, quero falar diretamente a vocês, minha congregação, minha querida e amada igreja. Quero falar a vocês com entranháveis afetos de misericórdia, como diz a Escritura. Não é possível sermos uma igreja bíblica sem um ministério pastoral saudável. Não é possível. Não é possível uma igreja ser bíblica sem um ministério pastoral saudável. Porque não é apenas o conhecimento da doutrina verdadeira. É a relação com o conhecimento da doutrina verdadeira. Quando eu uso o termo saudável aqui, não me refiro, como eu já disse desde o início, a reuniões da igreja, aos ensinos que nós temos, aos estudos que nós promovemos, mas eu me refiro a como esses ensinos têm transformado a vida da igreja local. Qual é o impacto que esses ensinos têm tido na vida da igreja local? A doação da nossa própria vida, a caminhada do discipulado, a nossa comunidade faz parte desse comprometimento. A forma que nós vivemos com a igreja local faz parte dessa resposta ao que Deus tem nos ensinado. Então, irmãos, a seriedade da igreja deve estar ligada também à seriedade do ministro. O ministro não tem compromisso apenas com o seu mandato. O ministro não tem compromisso apenas em não desobedecer o mandamento. Não adulterar, não roubar, não furtar ninguém, não mentir para ninguém. O compromisso dele não é apenas esse. Quando eu era adolescente em Recife, a gente andava nos metrôs de Recife. Ou alguns ônibus de Recife, e a gente escutava um jovenzinho dizendo assim: eu podia estar matando, eu podia estar roubando, mas eu estou aqui trabalhando, né? Vendendo um chicletezinho, uma jujuba, uma paçoca. A obrigação do ministro não é apenas não matar e não roubar, é amar o povo. Certo? Esse deve ser o cumprimento da sua missão. O cumprimento dos 2 grandes mandamentos: amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo. Em segundo lugar, irmãos, tenham cuidado ao enfrentarem as aflições. Porque muitos irmãos, quando estão enfrentando duras aflições, eles deixam de congregar. Ficar em casa não soluciona problema. Não resolve problema. Certo? Abandonar a comunhão não resolve problema. O dia mau virá. E ele será vencido pela graça de Deus e não no isolamento. Não quero ficar aqui sozinho sempre. Eu sei que existem momentos que queremos e precisamos de um tempo de afastamento, de um tempo de retiro.
mas isso não pode se perpetuar, porque a vida da igreja é uma vida de comunhão. Se esforcem, meus irmãos, para terem constância na vida eclesiástica. A vida cristã é comunitária. É certo que haverão momentos difíceis, mas a vida cristã é comunitária. Isso não pode ser esquecido. Momentos que precisamos sozinhos não pode ser levado à última potência. Você passar 1 mês, 2, 3, 1 ano sem vir à igreja. A vida congregacional é importante. Deus criou a igreja. Jesus morreu pela igreja. É na igreja, na vida da igreja, que você é consolado, corrigido. Na vida da igreja, você tem o cerne do que é o discipulado cristão. Então, meus irmãos, que esses ensinos da palavra de Deus sejam sempre o caminho que venhamos a andar. Que a luz da sabedoria divina ilumine nossa caminhada. Que nos importemos uns com os outros com amor sincero, real. Aprendamos a amar com palavras e com ações. Aprendamos a cuidar. Não desejemos apenas o cuidado vindo até nós. Desejemos também cuidar. Como lemos, mais bem-aventurado é dar do que receber. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por esta manhã. Obrigado pela carta aos Tessalonicenses. O Senhor nos ajude a vivermos isso. Nos ajude a sermos cristãos que entendem o Evangelho não apenas como filosofia, como desafio intelectual, mas que entendem o Evangelho como a medula da vida. É isso que nós te oramos nesta manhã.